E aí, pessoal? E aí, galera? Muito bem, muito bem. Estamos aqui chegando para mais um vídeo, mais uma aula. Nosso curso segue. Deixa eu só arrumar aqui meus negocinhos aqui do microfone aqui, porque tá espanando aqui, tá espanando. Nosso curso segue, gente. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula do nosso cursão aqui, do nosso mega curso de questões CESP, de questões Sebrasp, né? Se aproxima vertiginosamente aí um dos grandes concursos do ano de 2024, que é o concurso do TSE Unificado. Se aproximam também outros grandes concursos que serão realizados pela Sebrasp. E essa ideia que a gente trouxe aqui no nosso canal, de entender como a banca pensa, de entender o nível de dificuldade das questões, de entender mais ou menos o que observar numa questão CESP, eu tenho certeza que vai estar sendo e vai ser ainda de muita utilidade para muita gente, né? Lembrando que isso aqui é um curso de questões, né? Depois, se você tiver interesse em conhecer os cursos teóricos do professor, na descrição do vídeo tem maneiras de você entrar em contato aí para você poder conhecer um pouquinho mais. Tem aqui também o nosso Instagram, Lucas Costa Informática, onde você também tem um meio de acesso direto, um contato direto com o professor Lucas para poder tirar dúvidas, para poder ver mais conteúdos, né? Ver mais dicas do professor e tudo mais. E também você pode deixar aqui na descrição do vídeo aqui também seus comentários, o que você anda achando do nosso curso. Se for comentar ali, né? Aliás, se for comentar, não. Peço que você deixe seu like, peço que você deixe aí a sua inscrição no nosso canal, porque para você é muito facinho fazer isso e para o professor é muito importante, tá bom? Muito importante mesmo. Este curso ele só saiu porque a gente entendeu que ia haver essa reciprocidade aí da galera e a galera ia participar, ser bem ativa aqui nos vídeos. E até agora tem sido bem bacana, tem sido bem legal. Estamos agora na nossa sexta aula. Cada aula nós temos falado de um tema específico e hoje nós, pela primeira vez no nosso curso, nós vamos abrir aqui um tema que vai ser dividido em duas aulas. Porque é um tema muito característico da banca Sebrasp e uma aula só, cerca de 40, 45 minutos, é muito pouco para falar tudo que eu gostaria de falar sobre esse tema, um tema de segurança da informação. E é um tema, pessoal, que ele vindo ali no concurso do TSE, ele vindo no seu edital, né, por exemplo, informática vindo, pode esperar que segurança da informação é uma das grandes favoritas para poder aparecer lá. É mais provável ter segurança da informação do que ter, às vezes, um Excel, do que ter, às vezes, internet, do que ter, às vezes, o Word. Segurança é um dos temas da moda no mundo da informática e quando a gente fala de concursos, por exemplo, da área eleitoral, concursos da área de segurança, concursos da área bancária, segurança é sempre um dos principais temas, né? Então, essa é uma das aulas mais importantes do nosso curso, exatamente por isso nós vamos fazer uma parte 1 de segurança hoje. E na próxima aula nós faremos a parte 2. Hoje, por exemplo, nós vamos focar aqui para falar apenas da parte má da matéria de segurança, que é a parte dos programas maliciosos. Eu não vou falar hoje sobre proteções, dispositivos de proteção, programas de proteção, princípios básicos de segurança, autenticações. Não. Hoje nós vamos focar aqui neste vídeo a falar dos programas maliciosos, que são basicamente o assunto mais cobrado, né? E entender como os programas maliciosos funcionam na nossa máquina, funcionam numa rede, num sistema, resolvem muitas, dezenas, centenas de questões CESP, questões Sebrasp. E você não perceber que os programas maliciosos, eles têm características que são únicas, que identificam cada um daqueles programas, mas que não são muitas características. Então, se a gente fala, por exemplo, de um vírus, o vírus ele tem as características que identificam ele numa questão, mas não é aquele mar de características, são algumas. Então, toda vez que uma questão for querer que você responda a vírus, ela vai ter que ficar repetindo essas características, porque não é um catálogo de situações que você vai poder identificar um vírus. Não, é quando a banca cita
características específicas. Um cavalo de Troia, ele tem suas características e são poucas ali que o identificam. Por mais complexo que um programa malicioso pode ser, as características que o descrevem são poucas. E é por isso que vocês vão perceber muitas questões que o professor vai trazer aqui hoje com textos repetidos, com textos que parece que você está fazendo a mesma questão que você fez ali atrás. Mas não é, gente. É que tem que ficar usando esses textos mesmo, porque só assim que a gente consegue identificar um determinado programa de outros, né? Se ficar usando termos muito genéricos, palavras muito genéricas, acaba que a resposta pode indicar 2, 3 programas diferentes. Mas se a gente usar palavras-chave, frases-chave, expressões-chave, aí a gente mata com aquele programa certo. Ok? Então, vocês vão perceber aqui que na hora que vocês começarem a entender, a anotarem tudo que o professor está falando, daqui a pouquinho ali, ó, nós vamos resolver aqui hoje umas 15, 16 questões. Daqui, lá nas últimas você já está respondendo quase no modo automático já, porque você já viu essas palavras aparecendo em questões anteriores. E só lembrando também, o último lembrete que faltou eu falar aqui. Você pode assistir essa aula com o material de apoio dela. O material de apoio está no nosso grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo. Você entrando lá no grupo do WhatsApp, as aulas anteriores, tem um link lá onde você vai poder acessar os materiais das aulas anteriores, essa é a nossa sexta. E sempre no dia de cada aula eu envio o material lá em forma de mensagem no grupo também, tá bom? Então você poderá não só acompanhar pelos slides, mas poder fazer anotações aí com o material que o professor prepara com tanto carinho aí para vocês então. Ok, gente? Ok, galera? Ok, pessoal? Bora lá? Vamos começar por essa primeira questão aqui, ó. Questão feita em 2023 pela CESP para o MC. MC é Ministério da Cultura? É Cultura? Ou é Comércio? Agora me deu um branco. O MC é o quê? MC é o Ministério. É o Ministério aqui agora, né? Agora deu uma travada. Agora ficou feio aqui pro professor aqui. Mas um concurso de nível federal aqui pra gente, né? Um concurso ministerial. Com a seguinte frase. Tem Ministério do Comércio? Nem sei também. Tem negócio de abre ministério, fecha ministério. Eu já não sei mais. Mas vamos lá. O importante é a matéria. O importante é a matéria. Malware é qualquer software intencionalmente criado para causar danos a um computador, servidor, cliente ou a uma rede de computadores. Então a gente vai começar aqui já explorando o primeiro termo técnico da nossa noite, ou tarde ou manhã, se você não estiver assistindo na hora que o vídeo foi lançado, né? Primeiro termo técnico, a primeira expressão técnica que deve ser respeitada, o termo malware. E eu quero que você se acostume de forma muito natural com essa expressão, ok? Essa questão aqui, já vou dizer para você que ela tá certa. Deixa eu chamar aqui a canetinha. Canetinha amarelinha. Muito bem. Essa questão aqui, ela tá certa, tá bom? Porque assim, os vírus, os cavalos de Troia, os ransomware, os spywares, eles têm a sua nomenclatura específica, mas todos eles entram dentro dessa categoria de programa, chamada malware. Malware é a junção dos termos malicious software, programa malicioso. Então, toda vez que você vê a expressão malware em uma questão, a banca ela não está falando de nenhum programa em específico, ela não está falando de nenhum programa que faz exatamente isso, não, ela está falando de um programa que faz mal. Um vírus é um malware. Um spyware é um malware. Então, falar, o computador pegou um malware, aí não vai dizer muita coisa, né? Ainda não é muita informação concreta. É a mesma coisa que você falar assim, uma pessoa, cadê o fulano? Cadê o João? Cadê a Maria? O João tá doente. O João tá doente, tá, mas e aí? Né? Você vai olhar e vai perguntar, mas o que ele tem? Mas qual que é o problema? Quais são os sintomas? Qual que é a situação? Né? Não é assim que funciona? Então, mesma coisa a gente falar que um computador foi infectado por um malware, né? E não é nada muito específico, mas é um programa que faz mal. Então essa descrição aqui é uma descrição bem bonita, bem certinha do que é malware. 77 nós vamos marcar como alternativa certa. Pega aí seu material de apoio, se puder imprime ele e marca como certo, tá bom? Marca como certinho aí para nós. Vamos dar uma olhada na questão 78? Olha lá. E aí já vai começar agora
a especificar os programas maliciosos. Agora a gente vai começar a citá-los aqui, né? E com as suas características específicas. E nós vamos começar por um bem famosão aqui, a respeito... Que concurso que foi esse aqui, meninos? Esqueci de colocar o concurso ali. A respeito de segurança de redes de computador, mas foi uma questão séria, tá? Pode confiar, pode confiar. Julgue o item subsectivo. Spyware é um código malicioso, ou seja, um malware, que se propaga automaticamente por várias redes de computadores, enviando cópias de si mesmo para cada computador. Muito bem, muito bem. Aqui a banca cita o nome do problema e cita características que tentam identificar claramente este problema. E você, o que você acha? Essa é a descrição de um spyware? Já teve aula de segurança? Se não teve, vou ter o maior prazer em te ensinar, tá certo? Depois você entra em contato com o professor e fala, professor, poxa vida, eu queria dominar essa matéria de segurança, como é que a gente consegue ter acesso ao curso aí para poder ver os temas relativos à segurança? Vai ser um prazer poder te atender, tá certo? Mas essa questão aqui está errada. Quem já teve aula, quem sabe para que serve o spyware, sabe que, na verdade, vamos lá, o spyware também é a junção de duas palavras. Spy software, né? Programa que espiona, programa espião. O spyware é aquele programa que ele não faz mal ao nosso computador, porque ele quer ficar vigiando as nossas atividades no computador. Então ele não quer ser percebido, ele não quer ser notado, como um bom espião, como um bom 007 aí pra gente, não é mesmo? O spyware, então, ele verifica os locais onde você acessou, as senhas que você digitou, né? Para poder capturar essas informações e enviar depois para o criminoso. Então é como se fosse uma câmera 24 horas filmando você aí no computador. Toda vez que você insere alguma informação relevante, o spyware pega e envia. Eu acho que eu vou espirrar. Desculpa. O spyware pega e envia essas informações para o criminoso. Então ele não faz mal para sua máquina, ele faz mal para sua vida, né? Só que não é característica do spyware ficar se espalhando por aí, tá? Ficar, né, se multiplicando por aí. Quem que tem essa característica? Os vírus têm essa característica e principalmente os worms têm essa característica também. Depois a gente vai falar melhor sobre cada um deles. Então, quando a banca vem com um papinho de enviar cópias de si mesmo, se propagar, principalmente a grande chance é a banca estar falando de worms. Porque o worm tem isso como característica principal. O vírus faz isso, mas não tem como característica principal. Porém, spyware não tem essa característica de ficar se espalhando pela rede, ok? 78 errado. Essa não é a descrição de spyware. Essa está muito próxima de ser a definição de worm pra gente, tá bom? Vamos para a questão 79. Vamos lá. Sebrasp 2023 para a Prefeitura de São Cristóvão. Assinale a opção que corresponde ao software malicioso que prejudica o computador do usuário é ativado sem a necessidade de ação humana e se replica automaticamente de forma independente. Estamos falando de vírus, de ransomware, de worm ou de spam. Pô, professor, mas espera aí. De acordo com o que você comentou, aqui quando a banca ela fala que se replica automaticamente, você falou que pode ser tanto o vírus quanto o worm, professor. Sim. Não é o ransomware, por exemplo. A gente vai falar bastante dele depois, mas não é ele, porque ele não se replica automaticamente. E não é spam, porque spam não é um programa malicioso. Spam são aquelas mensagens de e-mail, meio que indesejadas, que chegam pra gente, né? Repetitivas, aquelas promoções repetitivas, que enche o saco, né? Agora, a questão tem que ficar entre vírus e worm por declarar ali aquele lance de se replicar automaticamente. Tá, então, mas como é que eu decido agora, professor? Por uma outra característica que está sendo citada aqui na questão, que vai eliminar um deles, que é o seguinte, ó. É ativado sem a necessidade
de ação humana. É ativado sem a necessidade de ação humana. E ao escrever isso, o termo vírus é eliminado. Sabe por quê? Porque tem uma característica que só o vírus tem. Quem já viu o professor explicando sobre vírus, já viu ele falando isso. O vírus, para ele ser ativado em um computador, ele necessita que um elemento, um programa, um usuário o execute. Ele precisa ser aberto por alguém. O vírus, quando ele chega ao seu computador, ele não sai infectando, ele não sai fazendo maldades, não. Ele precisa ainda que alguém o abra para que ele possa ser ativado. Então, quando a banca fala, não precisa de ação humana para ativar, não, ele já vai se ativar sozinho. Então é o worm. O worm não precisa disso, tá? O worm se espalha por uma rede e quando ele chega a um computador, ele não precisa que alguém o abra, que alguém o execute, ele continua a se espalhar por conta própria. Só para a gente poder acrescentar aqui uma característica também essencial ao worm, a grande ideia do worm é de se espalhar, não é só se espalhar, né? Se espalhar para consumir cada vez mais recursos de uma máquina ou de uma rede e tornar essa máquina e essa rede cada vez mais lenta, porque a rede vai ter que ficar se concentrando ali no worm, né? De tanta memória que ele consome, tanto processador que ele consome, de tanto que ele se multiplica. Então ele vai se espalhando e vai consumindo mais recursos do computador. E não precisa que alguém clique nele para fazer isso. Automaticamente ele já faz. Então a 79 é a C, já que o vírus precisa de ação, tá bom? 79C Worm. Vamos para 80. Olha lá. O conjunto de programas CEP 2022, Prefeitura de Maringá. O conjunto de programas e técnicas elaborados com o objetivo de esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido, denomina-se Trojan, Botnet, Screenlogger, Spyware ou Rootkit. E aí? Trojan, Botnet, Screenlogger, Spyware, Rootkit. Estamos falando de quem aqui nessa questão? Lembrando que você sempre pode aí dar um pause no vídeo e pensar sobre o que está acontecendo aqui e pensar sobre o que a questão está falando, tá, pessoal? Mas, ó, eu vou te dar um conselho matador aqui agora para matar esse tipo de questão. Quando a banca escrever assim num enunciado ou numa alternativa, a expressão assim, ó, conjunto de programas e técnicas, e for uma questão que está falando sobre software malicioso, né? Porque assim, tem outras técnicas para roubar dados das pessoas que não envolvem programas. Mas essa é uma questão que está falando sobre programas, não é? Não é sobre programa. Ó, 5 alternativas dali, tem 5 nomes de programas, tá? Deles todos, 4 deles são um programa específico, único, singular. Um deles não é um único programa, um deles é um pacote de programas, um conjunto de programas, ou, olha só, um kit de programas. E é o rootkit. Rootkit também é uma junção de 2 palavras, tá? Root e kit. Esse kit é de conjunto, tá? Rootkit não é um programa só. O rootkit é um estojo de programas que, quando vem no seu computador, começam a fazer maldades, cada um cuidando da sua área. Trojan, ali na alternativa A, não é um conjunto de programas. Trojan é um programa. Botnet não é um conjunto de programas, é uma rede controlada por um bot, né? Screenlogger não é um programa, não é um conjunto, é um programa. Spyware é um programa. Rootkit é um conjunto de programas que não vou entrar muito na parte técnica da coisa aqui, senão nós vamos ficar aqui 10 minutos só parado aqui nessa questão 80, né? Mas como vocês podem ver ali,
Eles permitem que as pessoas ou programas invadam, controlem a máquina, entrem, saiam e o seu sistema nem perceba que isso está acontecendo. Ele faz alterações no próprio sistema ali para o sistema não perceber que está sendo roubado, invadido. É muito complexo o rootkit, sabe? Por isso que eu quero que você se atente apenas à definição técnica ali, onde aparece a terminologia conjunto de programas e técnicas. Falou assim, falou rootkit. E também ao contrário, né? Se a banca falar assim, o programa que faz isso, aí já não é o rootkit, porque o rootkit não é um programa só, tá bom? Questão 80, então, alternativa E. O rootkit é um conjunto de programas que vão interferir no funcionamento do seu computador, permitir que criminosos entram e saiam e seu sistema nem perceba. 81. CESP perguntando dessa vez em 2022. Esse aqui é famoso, hein? Esse aqui é um dos campeões de questões, vai aparecer algumas vezes aqui ainda na nossa aula. Um tipo de malware que, ao infectar um computador, pode tanto criptografar arquivos de dados. Aqui, o verbo criptografar não é no sentido bom, tá? Porque a gente já viu esse verbo em outras aulas. Criptografar é codificar, só que a gente já viu o verbo criptografar no sentido de proteger para que pessoas indevidas não olhem uma determinada informação. Aqui, a ideia de criptografar é não permitir que você veja suas próprias informações no computador. Tá? Você chegar para mexer em casa no computador e as informações estão criptografadas, codificadas, você não consegue acessá-las, informações que são suas mesmo. Então a pessoa criptografa, é que nem, por exemplo, um cadeado. O cadeado pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Você pode usar um cadeado para proteger o seu portão de um ladrão entrar. Mas, às vezes, um próprio ladrão pode meter um cadeado no seu portão para não deixar você entrar dentro da sua casa, da sua própria casa. Entende a analogia? Aqui a gente pode usar a criptografia para bloquear você de ver seus próprios dados. Quanto corromper algumas funções básicas do computador. O verbo criptografar já é um bom sinal para o que nós vamos marcar aqui. Tá? Mas, na sequência, vem as expressões chaves. Realizando uma extorsão, cuja recuperação é feita mediante algum tipo de resgate. E aí vem o termo fundamental, o termo vital. Um programa que solicita resgate para mim. E quando falar assim numa questão, gente bonita, você crava aqui pra gente o ransomware. O ransomware, até porque ransom em inglês é resgate, tá? Ransom em inglês é resgate. Para haver resgate tem que haver um sequestro, né? Então o ransomware é um programa que ele, pensa assim, ele bloqueia sua máquina, não deixa você usar. Imagina você chegar depois de um trabalho, cansado, quer ver um Netflix no computador, quer pôr uma musiquinha aí no computador e aparece um programa falando que seus dados estão bloqueados, você não vai conseguir acessar mais nada, não vai conseguir acessar mais pasta nenhuma. Se quiser voltar a usar o computador, você vai ter que pagar um resgate, geralmente em bitcoins ou criptomoedas, para não poder ser rastreado. É um problemão, gente, é um problemão. Geralmente eu costumo falar para os alunos que quando você é vítima de um ataque desse, praticamente o caldo já desandou. Não tem muito que você ficar tentando recuperar as coisas, porque a parada já desandou legal, tá bom? Ransomware, programa que pede resgate, programa que bloqueia nossos dados, tá bom? Falou esses termos, marque ransomware nas alternativas. 82. Banrisul. Os vírus possuem a capacidade de se duplicarem, enquanto os worms exploram vulnerabilidades em programas, mas não se propagam automaticamente. Gente, já falei tudo que você precisa para matar essa questão aqui, tá? Lá na segunda questão você já tinha informação para matar isso aqui. E aí começa aquilo que eu falei. As expressões, as características, elas começam a ser mencionadas sempre porque é baseado nelas que as questões têm que ser feitas, né? Os vírus se duplicam? Sim. Mas os worms também se espalham. Mais do que vírus até, tá? Mais do que vírus até. Então se propagam automaticamente, sim. A 82 está errada.
Os dois se propagam, os dois se espalham. Lembra que eu falei? Falar que um programa se espalha, ainda não é claro de qual programa está sendo falado, se é vírus ou se é worm, porque os dois têm essa característica, tá bom? Então essa questão que a CESP fez para o Banrisul em 2022 está como errada. 83. Um mecanismo, a CESP perguntou essa em 2022 para o tal do MC aí de novo. Um mecanismo de prevenção contra um código malicioso que monitora atividades no computador e envia para terceiros é manter instalado um programa anti-spyware. Bom, você falou que você não ia falar de proteção hoje, professor, mas a questão não está muito focada na proteção, né? A questão está focada no problema. Como é que é o nome do mecanismo que vai me proteger contra códigos maliciosos que monitoram o que eu faço no computador e aquilo que eu estou fazendo envia para terceiros? Você já viu falando sobre isso, não viu? Você já viu antecipando esse cara? Quem que é o cara que me monitora? Quem que é o cara que vigia o que eu estou fazendo? Que é capaz de ver a senha que eu digito na tela e mandar para terceiros? É o programa espião. É o spyware, como a gente já tinha antecipado. Então, se é o spyware, o mecanismo que protege contra isso é o anti-spyware. Essa 83 está bonita. Para matar ela, a gente tinha que ter claro aqui conosco a definição de spyware. Tendo, a gente sabe que para prevenir isso, então eu preciso de um anti-spyware. 83, certo! Vamos lá, 84. Keylogger. A gente não falou ainda, né? É um programa conhecido por permitir que um invasor acesse um computador várias vezes. Pessoal, vamos lá. Como a gente não falou dele ainda, vamos comentar aqui. Primeiro, essa questão está errada, tá? Essa questão está errada. E eu quero que você anote aí no material de apoio que você pegou lá no nosso grupo do WhatsApp aí. Se não pegou, entra aí na descrição e pega. Tá bom? Keylogger é um tipo de spyware. Ele é um tipo de programa espião, tá? Então, tem questões que a banca vai falar spyware, tem questão que ela vai ser mais específica e falar keylogger. O keylogger, ele é um spyware que é especializado em capturar as teclas que você digita no seu teclado físico. Porque o spyware, ele monitora tudo que você faz no computador, certo? Monitora onde você está entrando, o que você está fazendo. O keylogger é um spyware que é focado na capturação da digitação, na captura da digitação de teclas, tá bom? No teclado físico. Então tudo que você digita, o keylogger vai anotando. Por isso que ele é muito usado para capturar senhas, muito usado para capturar informações de login, porque ele captura o que você digita, tá certo? É um spyware focado na captura de teclas digitadas pelo usuário, por isso que não tem nada a ver com o que a questão está explicando. A 84 está errada. Vamos para a 85. Ó, novamente vírus e worms vão ser colocados na mesa aqui para a gente poder falar sobre eles, tá? Olha lá. Diferentemente dos vírus, vocês estão vendo que eu estou sempre pulando aquela introduçãozinha chata que a CESP faz ali em cima, né? Julgue os itens, né? Para a gente ganhar tempo, não diz nada ali em cima, vamos sempre focar no miolo da questão mesmo, não é mesmo? Diferentemente dos vírus, os worms consomem poucos recursos computacionais e de rede e se propagam por meio da infecção silenciosa de programas ou arquivos, o que dificulta sua detecção e eliminação. E aí, novamente, teremos que julgar nessa questão de 2022, certo ou errado, jovens queridos. E aí? Pausa aí para você pensar. Pausou? A questão está errada. E eu já dei alguns toques aqui hoje também do porquê ela está errada, né? Porque quando a banca escreve ali, ó, os worms consomem poucos recursos computacionais, já está errado, porque você lembra que eu comentei para você que a ideia do worm é se espalhar, se espalhar, se espalhar, se espalhar, e quanto mais ele se espalha, mais ele consome de um computador? Mas ele consome de uma máquina, ele vai deixando o computador cada vez mais lento. Essa é a ideia do worm.
Gente, e diria para você assim, ó, para poder fazer o mínimo sentido aqui, os termos têm que estar invertidos, tá? Teria que ser assim, ó, diferentemente dos worms, os vírus consomem poucos recursos e se propagam fazendo infecção de programas, porque aqui tem uma característica fundamental do vírus também, que é a de se infectar. Aliás, a de infectar programas, de infectar arquivos. O vírus ele entra dentro dos programas, ele entra dentro dos arquivos. Nenhum outro programa faz isso. Quem faz é o vírus, tá bom? Então aqui, para ficar bonitinho, teria que ter invertido aqui então, tá certo? 85 está errada. 86. Vamos lá. Tendo como referência inicial essa situação hipotética, julgue o... Agora eu falei que ia pular a bagaça e tô lendo a bagaça aqui agora. Meu professor é totalmente incoerente do que ele fala, é impressionante. Falo que eu vou pular a introdução e falo a introdução. Em 2022, a CESP perguntou ali, ó. O arquivo atualização underline cadastral.exe pode ser do tipo executável. Por ser do tipo executável, pode conter um Trojan. Certo ou errado? E vamos lá. Essa questão aqui, meus amores, ela está certa. Por quê, professor? Porque assim, ó, esse verbo pode, ele deixa bastante em aberto, né? Pode no sentido de pode, mas também às vezes não pode, né? E tudo mais. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Deixa bem aberto para nós. E o segredo aqui, o segredo da questão, é a extensão ali do arquivo. Atualização underline cadastral.exe. Porque arquivos.exe, eles têm potencial para serem perigosos. Veja bem a frase que eu estou usando. Eu não disse arquivos.exe são perigosos. Eu disse arquivos.exe têm potencial para serem perigosos. Por que diz isso, professor? Porque boa parte dos programas maliciosos são .exe. Boa parte dos programas maliciosos tem essa extensão. Na verdade, tem essa, tem outra também, que é a extensão .bat. Extensão bat. Eu estou tendo que escrever aqui no touchpad do notebook, tá, pessoal? Por isso que tá feio. Nem mouse eu estou usando hoje aqui. E extensão cmd. Nossa, olha, tô falando, ó. Extensão c... Esse M vai ficar feio, hein? Ah, não, até que ficou bom. Até que vai dar cmd. Tá? Esse é um D ali, tá? Não é um O ali, não. É um D ali, tá certo? EXE bate CMD, a maioria dos, a grande maioria, quase todos os arquivos maliciosos, eles têm essas extensões. Ah, mas não poderia ser um arquivo normal, professor, com a extensão EXE? Claro, pode ser. Por isso que a gente fala, ele tem potencial para ser um vírus. Ele pode ser um vírus, ele pode ser um trojan, ele pode ser um programa malicioso. Não estou dizendo que é. Se viesse assim, ó, um arquivo .exe sempre é um malware, sempre é... Não. Pode conter um malware, pode conter um arquivo malicioso, isso sim. Tá bom? Então 86 está certo porque arquivos com essas extensões a gente tem que tomar cuidado. Esses tipos de arquivos, por exemplo, a pessoa não pode anexar dentro de e-mails pelo seu potencial perigo. Tá certo? 86, certo. 87. Concurso do IBAMA 2022. Bom concurso, né? O vírus do tipo ransomware é um código malicioso que executa tarefas indesejadas do computador sem o conhecimento do usuário. A gente já falou sobre ransomware. Já falei para vocês o que quer dizer esse ransom do ransomware aí. Ransomware é um programa que pede resgate, que bloqueia nossos dados e pede resgate aí pra gente. Precisa estar sendo citado isso na questão para ficar claramente definido aqui um ransomware. Tá? Agora, falar, ele executa a tarefa sem o conhecimento do usuário. Pô, meu, aqui está meio genérico o que está escrito aqui. Não está específico aqui dizer que é ransomware isso aqui para nós, tá?
Para falar sobre ransomware, gente bonita, tem que estar falando de criptografar os dados, tem que estar falando de pedir resgate. Não tem nada disso sendo falado aqui. A 87 está errada, tá bom? A 87 não é boa. A banca tem que ser mais específica, tem que falar bem mais bonito, tá? 88. A grande diferença, só lembrando que essa contagem ela tá assim porque eu estou somando as questões das outras aulas, tá bom, gente? Já estamos chegando aqui, ó. Nós vamos finalizar esse vídeo com 90 questões CESP já respondidas e debatidas, juntando todas as aulas que tivemos, hein? Olha só que beleza, hein? Que lugar que você vai achar isso aí de graça, rapaz? Você não vai achar, hein? Você não vai achar, tá? 88. A grande diferença entre vírus e worms está na forma como ele se propaga. Novamente, vírus e worms estão na mesa lá. O vírus, ao contrário do worm, não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas, mas pela execução direta de uma das suas cópias. E, gente, essa questão não está repetida. Ela não é igual a questões anteriores, mas eu vou dizer a mesma coisa que eu já disse numa questão anterior. Para isso aqui tá certo, você tem que inverter os termos, tá? Porque o vírus, ele inclui cópias de si mesmo dentro de outros programas, tá? E o worm não. Então, a frase certa aqui é: o worm, ao contrário do vírus, não se propaga inserindo cópias de si mesmo, mas executando diretamente suas cópias. Essa descrição aqui da questão é a descrição de worm, e não de vírus, como a questão está propondo. O vírus entra nos programas, se torna parte dos programas. O worm não. Tá? A banca disse o contrário. Por isso que essa 88 está errada. Eu espero que esteja anotando tudo que eu estou falando aqui, hein, pessoal? São detalhes sórdidos, ó. Com poucas frases, a gente está resolvendo várias questões aqui que estão comparando entre vírus e worms. Anote-as e você vai ser muito feliz nesse aspecto, tá? Muito feliz. 89. Polícia Federal, escrivão da Polícia Federal em 2021. Denomina-se backdoor a situação em que um usuário sofre um ataque. Ó, seus dados são criptografados, ficam inacessíveis, então exige-se desse usuário o pagamento de resgate para acesso a seus dados. Estão vendo como a matéria vai e volta e estamos falando o tempo todo das mesmas coisas, pessoal? Este não é o backdoor. Este é o ransomware, o programa que pede resgate, o programa sequestrador. Essa daqui está errada para gente. Backdoor é um tipo de cavalo de Troia que causa falhas na defesa do nosso computador, permitindo que o invasor entre e saia da máquina. Tá? Então era uma espécie, uma categoria de cavalo de Troia. Não tem nada a ver com o que a questão está propondo. Afinal de contas, a questão está propondo uma análise que nos leva a entender que é o ransomware que está sendo citado aqui. Tá bom? 90. Última questão desta nossa sexta aula. 90 questões resolvidas. Já estamos daqui a pouquinho passando de 100. E é um prazer sempre poder ajudá-los aqui no YouTube. Entre as categorias de antivírus disponíveis, a mais confiável e eficiente é o Scareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Bom, baseado em tudo que eu conversei já hoje, você já deve entender que essa questão aqui está errada, porque em nenhum momento aqui, nenhuma questão que a gente falou aqui hoje é sobre antivírus, é sobre proteção, né? Todas as questões que a gente falou aqui hoje são de ameaças, e o Scareware não é uma proteção. O Scareware também é um programa malicioso. Scare é susto, em inglês, né? Susto. Susto, pânico, medo, alguma coisa assim. O inglês do professor não é aquela coisa. São aqueles programas que causam sustos no usuário. Mas assim, susto no sentido de causar alguma situação alarmante ali para o usuário. Ele está mexendo no programa e surge às vezes uma mensagem de erro, falando algo que o computador vai perder os arquivos definitivamente, tem que clicar ali no OK para começar a fazer uma varredura. Tipo assim, aparecem umas mensagens na tela que o usuário fica desesperado, fica aflito, fica angustiado, e às vezes ele clica ali onde está, e às vezes nesse clique ele acaba
baixando arquivos maliciosos, ativando arquivos maliciosos. Então, o Scareware é um programa focado em assustar o usuário, para que nesse assustar o usuário ele acabe clicando em situações que vai acabar ativando, baixando, provocando a chegada de programas maliciosos no computador. Por isso que não tem nada a ver, ele não é nenhum tipo de antivírus, ele não é nenhum tipo de proteção. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha deixado aí seu like, se inscrito aí no canal então, pessoal, e já tenha entrado no grupo do WhatsApp para baixar seu material de apoio. E já tenha seguido o professor lá no Instagram, tá bom? Lucas Costa Informática. E se gostou, depois comenta aqui que foi mais uma aula útil para você, com mais informações bem relevantes. Encontro vocês na próxima aula com Segurança da Informação, parte 2. Aí vamos falar sobre outras situações, sobre proteções, sobre backup, sobre técnicas de engenharia social. Tem bastante coisa ainda para conversar, tá bom? Grande abraço para vocês. Obrigado por valorizar novamente a aula do professor. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.